Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Eu vou deixar a notícia aqui embaixo para você ler ela por completo. Eu não vou ler ela toda aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou ler um pedaço aqui. De acordo com a justiça, o vídeo intitulado Perturbador contém declarações preconceituosas contra negros, obesos, idosos, pessoas com HIV, indígenas, homossexuais, judeus, nordestinos, evangélicos e pessoas com deficiência. Essa é uma pequena descrição aqui do que a juíza falou a respeito do vídeo que já está fora de ar do Léo Lins. Então, neste vídeo eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito disso que está acontecendo, né? Da prisão do Léo Lins, dos 8 anos que ele vai ficar preso, 3 meses, por conta de um show de humor negro que ele fez. Eu não acompanho o Léo Lins, eu não conheço os vídeos dele, nem os shows que ele dá, nem as piadas que ele faz. Mas, no geral, como todo mundo já sabe, eu sei que ele faz piadas pesadas que envolvem essas coisas aí, né? Já ouvi algumas piadas, poucas, acho que no máximo umas 10 piadas pesadas, e realmente tem piadas que são pesadas, tem umas que são mais leves. Existem vários pontos de vista a respeito disso, eu estou aqui para colocar o meu ponto de vista, que também não é um ponto ainda de vista específico, né, e direto e objetivo, é também mais amplo, vamos dizer assim, porque eu gosto de ver de várias formas, pontos de vista diferentes, eu gosto de analisar de vários pontos de vista a situação. Então, primeiramente, vamos tentar analisar pelo ponto de vista do Léo Lins. O que motivou ele, o que motiva ele a fazer esse tipo de humor, esse tipo de conteúdo, e fazer shows a respeito disso, e cada vez mais shows, e mais piadas, e mais humor negro. Então, eu não sei se ele começou no YouTube, como ramo de YouTube, mas eu vou dar um exemplo de um YouTuber bem grande, que é o MrBeast, por exemplo, que ele começou a fazer um vídeo, que foi um dos vídeos que viralizou, foi contando de 1 até 100 mil, e depois o dinheiro ele deu para um mendigo, e isso foi a fonte de visualizações dele, foi o que fez o canal dele começar a crescer. Então ele entendeu que aquele tipo de conteúdo, dando dinheiro para mendigo, para pessoas que precisam, doando dinheiro, era uma fonte de fazer o canal crescer, ter mais visibilidade e assim por diante, virar uma bola de neve. Então acredito que desse ponto de vista, o Léo Lins, quando começou a fazer piadas de humor negro e viu que isso deu uma visibilidade maior para ele, viu que ele começou a ter mais visibilidade, a crescer mais na internet, talvez ele raciocinou, pensou que esse tipo de conteúdo é o que as pessoas gostam de ver, então ele começou a fazer mais esse tipo de conteúdo e realmente ele começou a ter mais visibilidade e crescer muito, e hoje ele é muito conhecido por conta desses tipos de conteúdo que ele produz. Então, acredito que ele esteja fazendo isso, faça isso, esse tipo de conteúdo de humor negro, porque isso fez com que o público mesmo fosse, claro, a maioria às vezes não gostando e alguns gostando do conteúdo dele, e assim, querendo ou não, ele começou a crescer, ter mais visibilidade, então ele começou a fazer cada vez mais esse tipo de conteúdo, porque ele foi o meio que ele encontrou de subir a carreira dele aqui na internet e no mundo. Então, meu ponto de vista sobre o que eu acho que talvez motivou ele a fazer isso é este. Claro que ele também devia estar ciente dos riscos que tem fazer esse tipo de conteúdo e que obviamente ele iria atingir muitas pessoas pro bem e muitas pessoas pro mal. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Muitas pessoas gostam do conteúdo dele, tanto que assistem aos shows dele, tanto que assistem aos vídeos dele. E muitas pessoas não gostam dele, preferem não assistir aos vídeos deles e não ir aos shows dele. Sobre este ponto, eu acredito que as pessoas não são obrigadas a ver os vídeos dele, a ver os shows dele, a ver um vídeo do YouTube que ele publicar. Então, se a pessoa já sabe que ele tem um tipo de conteúdo pesado, a pessoa não tem nem que clicar no vídeo para assistir o vídeo. Tem esse livre arbítrio. Mas sei que muita gente se incomodou, provavelmente assistiram ao vídeo, tanto que agora já está em processo judicial e ele está sendo condenado à prisão de 8 anos e 3 meses. Já falando sobre o ponto de vista da juíza, da justiça, acredito que até está escrito na própria reportagem, que você pode encontrar no link aqui do vídeo, foi que eles queriam dar uma espécie de lição para que isso não fique se repetindo, para que isso não se torne normal no mundo, que as pessoas façam piada das outras pessoas relacionadas a essas coisas. E também, ao mesmo tempo, como foi citado, tem algumas leis específicas sobre esses temas, sobre esses assuntos, né? Então, se tem lei para isso, também vai ter que ter uma penalidade caso a pessoa descumpra essa lei. Então, no caso, ele está tendo, claro que 8 anos é bastante, tem vários outros crimes que também pegam esse tempo de prisão. Eu não sei dizer quais são os crimes, mas sei que tem crimes pesados como assaltos, roubos, furtos à mão armada, assassinatos, são
crimes que dá longos anos de prisão. No caso do crime do Léo Lins, que seria fazer as piadas de humor negro, talvez se encaixariam na mesma pena ou no mesmo tempo de prisão, mas se a justiça está definindo isso, então é o que tem que ser feito. Outro ponto de vista que eu gosto também de tentar entender é, por exemplo, quando o Léo Lins faz o show deles, faz as piadas de humor negro, conta as piadas, o que as pessoas estão lá para isso, pagam sabendo que ele vai contar piadas pesadas. Então, quando ele cria o seu roteiro, quando ele cria as falas, as piadas, será que ele está pondo a opinião pessoal dele ali, ou ele está apenas levando para o lado profissional, criando um conteúdo que vai atingir o público dele? O público dele gosta dessas piadas pesadas, então ele tem que criar um conteúdo pensando no público. Mas será que isso quer dizer que realmente seja a forma dele de pensar? Será que quando ele conta as piadas ele está atacando pessoalmente, diretamente, todas essas etnias que ele citou nas piadas que ele cita? Ou apenas está tentando trazer ou entregar o conteúdo que o público dele quer ver, que quer assistir, que quer se divertir e que pagaram para estar lá? Ou, por exemplo, que abriram o vídeo do YouTube para ver esse tipo de conteúdo? Será que ele só está tentando entregar esse conteúdo ou ele realmente está pondo a opinião pessoal dele ali, a essência dele nos shows dele, e assim talvez gerando discursos assim de ódios ou de raiva, ou incentivando as pessoas a fazer essas discriminações? Então eu acho que também é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração, e para poder diferenciar, saber ali mais ou menos o que está envolvido quando ele faz o show, quando ele escreve as piadas, os roteiros, as pessoas que assistem. Se a lei está dizendo que é errado, então deveriam ser proibidos todos os tipos de shows relacionados a isso, né? Independentemente se é só para recreação, se é o que o público quer ver mesmo ou não, né? Tem que ter então já uma coisa mais rígida nesse ponto, nesse aspecto. Já em relação às piadas, eu não sei que tipo de piada pesada ele conta, mas se isso atingiu algumas pessoas, por exemplo, se uma piada só já foi suficiente para me atingir, eu particularmente já não assistiria mais nenhum tipo de conteúdo do Léo Lins, seja vídeos no YouTube, seja shows de stand-up, não importa, eu ia totalmente abolir ele da minha vida. E se as pessoas gostam, acham graça, pagam para ver, gostam de assistir, então que elas façam isso, têm um livre-arbítrio de fazer isso. E se as leis estão aí, estão para ser cumpridas. Então, se são quebradas, tem que ter as consequências, de acordo com o erro da pessoa. Eu espero não estar quebrando nenhuma lei fazendo este vídeo falando sobre esse assunto, nem dando minha opinião sobre isso. Eu espero que eu tenha essa liberdade de expressar minha opinião de forma respeitosa, respeitando todo mundo que está assistindo a este vídeo. Então, a minha opinião a respeito desse assunto, a respeito dele estar sendo preso por conta de um show de stand-up, de piadas pesadas. Eu não sei tudo o que está envolvido porque eu não vi esse show, não vejo a maioria dos shows, não vejo os vídeos dele. Mas pelo pouco que eu estou vendo por cima, pelo que eu li ali na notícia, pelo pouco que eu sei também sobre o Léo Lins de forma geral, de forma mais superficial, como um produtor de conteúdo, também levando em conta a justiça e as leis, a minha opinião também não está totalmente definida. O que eu acho, por exemplo, será que ele deve ser preso, cumprir os 8 anos? Será que é exagero ele ficar 8 anos por causa de piadas? Então é uma questão que está muito em aberto ainda, que nem eu disse, eu gosto de ver todos os pontos de vista, e isso acaba dificultando de eu ter uma opinião formada a respeito disso. Mas, quando eu tento analisar pelo ponto de vista da justiça, dá para entender a justiça, elas têm pontos, estão certas em fazer isso, fazer a lei ser cumprida, e também proteger todas as pessoas que se sentiram atingidas por conta das piadas pesadas. E pelo ponto do Léo Lins como criador de conteúdo, como criador de shows ao vivo, shows gravados, eu entendo também o lado que ele queira criar apenas uma espécie de conteúdo que o público dele goste. Então ele tem essa responsabilidade de criar um conteúdo especificamente para o público dele. Então ambos os lados têm os seus pontos. Eu não sou ninguém aqui para estar opinando qual que é meu ponto, qual que não é. Eu também sou irrelevante, a minha opinião é irrelevante aqui, mas eu gosto de trazer esse assunto para também deixar aberto para você deixar sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha, se está certo, se está errado, tem que cumprir mesmo prisão, ou é um pouco de exagero da parte da justiça. Então você está livre para se expressar aqui nos comentários desse vídeo de forma respeitosa, respeitando todo mundo. Vamos lembrar que é muito importante nós respeitarmos todos os tipos de pessoas, respeitarmos as opiniões das pessoas, expressar de uma forma respeitosa, mas num geral, para resumir, para dizer mais ou menos como é que eu penso nesse aspecto, é que o Léo Lins tem o ponto dele por estar criando um conteúdo para o público que gosta de assistir, e a justiça tem o ponto de que as leis têm que ser cumpridas e a justiça tem que garantir que as leis sejam cumpridas.
Então, se ele descumpriu realmente uma lei, então realmente ele tem que ter as consequências, sejam elas pagar indenizações, pagar danos morais, ou que seja ser preso pelo tempo que a justiça definir. Então esta seria a minha opinião final a respeito deste assunto. Lembrando que você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários deste vídeo, você pode ler a notícia também que vou deixar no link da descrição deste vídeo. De forma respeitosa, deixe suas opiniões aqui, vamos conversar, debater esse assunto. Quem sabe eu traga mais vídeos aqui falando mais sobre este assunto, mas enfim, é basicamente este o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui, até um próximo vídeo.